gente vai iniciar nessa aula, ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica. O que é isso? Qual que é a definição? Dado uma circunferência, a circunferência seria a linhazinha, centrada no eixo cartesiano, estamos pensando aqui x e y, então o eixo das abscissas, o eixo das ordenadas. Se eu pegar aqui no ponto origem, central 0, 0, o ciclo trigonométrico é uma circunferência centrada na origem do eixo cartesiano e raio unitário. Se o raio é unitário, este segmento aqui eu posso dizer que este ponto é o ponto onde o x vale 1 e o y vale 0. Este ponto aqui nós teríamos o x igual a 0, o y 1. Este ponto, como o raio é unitário, aqui é o menos 1 e 0, ou seja, o x é menos 1, o y é 0. E este ponto aqui nós temos o y sendo menos 1 e o x sendo 0. Então é 0, menos 1. Então este é exatamente o conceito de ciclo trigonométrico. É uma circunferência centrado na origem de raio unitário. Quando nós falamos de ângulo, na geometria plana, não é muito coerente falar do ângulo negativo, a menos 25 graus. É meio estranho falar. Mas a trigonometria é apenas uma referência. Esse é nosso ponto inicial do giro. Se eu porventura fizesse exatamente a seguinte situação, se eu pegasse este arco neste sentido aqui, ó, é o sentido negativo. Então, o sentido horário é o sentido negativo do ângulo. É a referência que nós temos. Indo ao outro sentido, este aqui é o sentido que anti-horário é o sentido positivo. Vou colocar uma outra cor aqui, ó. Então, o sentido positivo é o sentido anti-horário e o sentido negativo é o sentido horário. Se porventura este ângulo que eu quis descrever aqui, sei lá, este ângulo, suponhamos que ele seja o ângulo θ. Se esse tamanho é θ, então este arco também é θ. Então esse ponto aqui seria o θ positivo. Eu estou forçando a barra, não precisa desse mais aqui, mas eu quero colocá-lo. Não precisa do mais. É o sentido positivo do ângulo. Se eu olhar para esta parte de baixo, este ângulo também é θ. Eles são ângulos aqui congruentes, são ângulos iguais. Então se ele veio para o sentido anti-horário, este aqui é exatamente o menos θ. Posso olhar desta forma. Poderia também observar ele desta maneira. Aqui seria no sentido positivo e eu poderia também dar uma volta completa aqui, chegaria no mesmo ângulo positivo ou bateria neste ponto negativo, que a gente vai ver isso em próximas aulas, que são os ângulos côngruos. Então se eu olhasse este ângulo indo para o sentido positivo e chegar exatamente a este ponto, ele seria um ângulo maior que 180, quase 360, que é uma volta, mas eu voltaria aqui um θ neste caso graus. Mas se eu olhar deste ponto, andar no sentido horário é menos, é negativo. No sentido anti-horário, sempre quando vier esse sentido é o positivo. A última parte que nós temos nessa aula é a ideia de quadrantes. Então eu falei que esse Q aqui é o quadrante. Como o sentido positivo é o sentido anti-horário, então eu vou descrevendo os quadrantes no sentido anti-horário. Então esse aqui seria o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e o quarto quadrante. Então a gente coloca um Q aqui só para dizer que é o quadrante. Então é o primeiro em 4 partes, o segundo em 4 partes, o terceiro em 4 partes, o 4 de 4 partes, que é o quadrante. A ideia do quadrante ela é muito importante, porque a gente vai verificar que dentro da trigonometria é exatamente a ideia de sinais. Então nós vamos dar os sinais de acordo com os quadrantes. Quando ele fala, tal ângulo está no terceiro quadrante, ele está te dando o sinal dos valores aí das relações trigonométricas, que serão seno, cosseno, tangente, secante, cossecante e cotangente. Nós vamos estudar todas estas nestas aulas que se seguem da parte de trigonometria dentro do ciclo trigonométrico. Então esta é a parte inicial da trigonometria no ciclo trigonométrico. Foi uma honra, um forte abraço para vocês, gente. Falhou!